Olá, uma boa noite para você. Vamos agora ao nosso giro de notícias do mundo rodoviário. Em São Paulo, um aumento salgado e pesado. A tarifa de ônibus subiu em Ribeirão Pires para R$ 4,85 no cartão, R$ 5,50 no dinheiro e R$ 6 no Vale Transporte. O aumento ocorre após a prefeitura dizer que não haveria aumento. Que sacanagem com a cara do povo, hein? É brincadeira. Já no Rio, acontece o inverso. O município de Paracambi, na Baixada Fluminense, adotou a tarifa zero nos ônibus. Agora, administrado pela prefeitura, o serviço passa a ter a tarifa zero todos os dias e os moradores poderão se deslocar pela cidade através de 8 linhas urbanas. Em Macaé, veículos de turismo precisam de autorização para entrar e acessar o município. O objetivo é organizar o turismo na orla das praias e nas cachoeiras da região serrana, evitando transtornos e trânsito intenso no local. A medida vale apenas para vans, micro-ônibus e ônibus de turismo. A Operação Verão 2023 já está em andamento. Na capital, novamente o BRT Rio foi alvo de vandalismo. A Mob Rio, a empresa que gerencia o sistema, informou que um articulado que realizava serviço urbano na linha 51, Recreio Vila Militar, no corredor Transolímpica, teve um ferro de sustentação da carroceria, um balaústre e um retrovisor interno próximo a uma das portas, arrancados e furtados na última sexta-feira. E um detalhe, é um dos veículos novinhos recém-adquiridos pela prefeitura. Segundo a Mob Rio, os reparos já foram feitos, mas vale ressaltar que os ônibus ficam cerca de 4 horas fora de operação, prejudicando os passageiros. E, pelo visto, esse não foi o único caso de vandalismo na nova frota do BRT Rio essa semana. Novamente na linha 51, do corredor Transolímpica, mais 2 ônibus foram alvos do terror causado pelos vândalos. Em um dos ônibus, o estofado do banco foi furado por objetos cortantes. Além disso, uma borracha da janela foi puxada e rasgada. Já no outro veículo, um vândalo tentou abrir a tampa do sistema de portas, destruindo um equipamento de quase R$ 1.300. Praticamente um salário mínimo, não é mesmo? Em um vídeo feito pelas câmeras de segurança do ônibus, divulgado pelo prefeito Eduardo Paes, é possível vê-lo chutando a porta do coletivo e xingando o motorista. O ato foi repreendido pelos passageiros. A Mob Rio, nesses 2 casos, informou em nota que os reparos também já foram feitos e diz que desde que a nova frota começou a rodar, pelo menos 15 casos de vandalismo já foram registrados. Nós aqui do canal Próxima Parada sempre estamos te atualizando sobre essas informações. Ainda no BRT Rio, um carro fez uma conversão proibida e invadiu a pista do BRT, causando uma colisão. O caso ocorreu no corredor Transolímpica. Segundo a Mob Rio, um passageiro do ônibus sentiu dores no braço após o choque e foi atendido pelos bombeiros, sendo liberado em seguida. Na colisão, boa parte da dianteira do ônibus, como faróis, grade dianteira, para-choque e parte da lateral foram afetados. O prejuízo estimado é de quase R$ 15 mil e o ônibus ficará cerca de 3 dias fora de operação, prejudicando 12 mil passageiros. Já no corredor Transcarioca, um ônibus do BRT, esse de modelo mais antigo, colidiu contra um ciclista na última sexta. Rosângela Nogueira, de 35 anos, morreu após ser atropelada pelo ônibus, no bairro Taquara, zona oeste da cidade. A Mob Rio informou por meio de nota que a ciclista teria invadido a faixa do BRT no momento em que o sinal estava aberto para o articulado. O fato ocorreu entre as estações Merck e André Rocha. A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ela já deu entrada na unidade sem vida. A Mob Rio disse ainda sobre os perigos de invasão de pista do BRT e reiterou a conscientização por parte da população. Em São Paulo, um ônibus urbano da Transolf deixou o trânsito lento na Avenida Senador Teutônio Vilela, na capital. Segundo informações, um carro teria batido no ônibus, causando todo esse transtorno na região. Felizmente, ninguém se feriu. O fato ocorreu próximo ao terminal Varejinha, zona sul da cidade.
No interior do estado, um traficante foi preso durante uma operação da Polícia Militar do estado de São Paulo. Ele viajava em um ônibus da Rede Rotas, com 12 mil comprimidos de êxtase. O coletivo foi abordado na rodovia Washington Luiz, ASP-310, em São José do Rio Preto. A polícia, ao entrar no veículo, notou o nervosismo de um dos passageiros, identificou o bandido e realizou a apreensão. Todo o material foi recolhido na bagagem e o ônibus foi liberado para seguir viagem. Em Minas, olha só esse caso inusitado. Um inseto bateu na cara de um motorista de ônibus e causou um grave acidente. O caso ocorreu em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, na MG 010, quando o motorista da linha 5882, Lagoa Santa Terminal Vilarinho, teve sua visão invadida por um inseto e acabou perdendo o controle da direção, tombando na rodovia. Segundo os bombeiros, ao menos 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Risoleta Tolentino Neves. E, felizmente, ambos estão fora de risco. A polícia vai investigar o caso. Do Sudeste, vamos ao Norte do Brasil. Motoristas de ônibus e passageiros estão sofrendo com as péssimas condições da rodovia Transamazônica, a BR-230. Vários ônibus e micro-ônibus sofrem no atoleiro entre Altamira e Uruará, no estado do Pará. A lama e os buracos do quilômetro 170 vêm causando muitos transtornos e atoleiros, prejudicando a circulação de pessoas por ônibus e mercadorias por caminhões lá na região. Subidas e descidas íngremes dificultam ainda mais as viagens. Os ocupantes dos veículos, direto, precisam desembarcar para evitar acidentes. Como o terreno é bastante escorregadio, a qualquer momento pode ocorrer uma fatalidade. Muitas vezes, as viagens, principalmente feitas por ônibus, são atrasadas e uma fila de veículos enorme se forma, à espera de uma secagem da lama. Moradores do local até tentam ajudar com o uso de máquinas e tratores, mas não é o suficiente. O prejuízo e a reclamação dos passageiros são constantes na região. Segundo a reportagem da TV Liberal, uma viagem entre Altamira e Uruará, que deveria durar cerca de 4 horas, chega a se estender por até 16 horas. Olha que absurdo. Em nota, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, informou que mantém uma equipe técnica e operacional na região, atuando com equipamentos para atender a manutenção da rodovia não pavimentada, assim como demais demandas que podem surgir, principalmente por causa das chuvas. O DENIT não informou se o caso é recorrente em todo o período chuvoso e se há algum projeto de pavimentação do trecho. Infelizmente, há mais de 40 anos, trechos da Transamazônica não são asfaltados. Desde quando fizeram essa rodovia lá nos anos 70, trechos, até hoje, não foram asfaltados. É difícil e bem triste. Vitória para Buser. A Justiça Federal determinou que a ANTT não poderá atuar a startup ou apreender os ônibus da Buser. Segundo o desembargador Marcelo Mesquita Saraiva, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, não existe justificativa razoável para que a Buser não possa vender trechos separados. Na decisão, o transporte fretado de passageiros, operado em circuito aberto, ou seja, sem a necessidade de ser o mesmo grupo na ida e na volta, está liberado. A ANTT também não poderá apreender ônibus da Buser. O desembargador finaliza dizendo que a restrição viola o princípio da legalidade, afeta a concorrência e prejudica o consumidor pelos altos preços praticados. Caso não cumpra a decisão, a ANTT será punida. Sobre a decisão, a Buser se pronunciou e disse que a ANTT desrespeita a medida judicial ao fazer apreensões de ônibus fretados, dizendo que a prática é ilegal. A agência rebatendo a startup diz que a liminar não cobre locais citados, pois a empresa está restrita em alguns estados. Sendo assim, a agência esclarece que a medida não possui eficácia nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas e Rondônia, já que o TRF-3 não tem eficácia nesses locais. Desta forma, a ANTT não descumpriu ordem judicial nesses locais. Por fim, as apreensões só não vão ocorrer nos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, que é onde atua o TRF-3. O juiz Marcelo Mesquita havia concebido um agravo de instrumento feito pelo CEPROSP, Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática de São Paulo, e por isso o transporte fretado foi liberado. Porém, a ANTT disse que a medida só se aplica às empresas que fazem parte do sindicato e não protege os veículos da Buser apreendidos.
Sendo assim, né, gente? Segue ainda o impasse judicial entre a Buser e a NTT. Vamos ver onde isso vai dar. Ainda falando de startups, a Flixbus chegou ao sul do Brasil. Em parceria com a Forbus, a empresa chegou nos estados do Paraná e de Santa Catarina, com passagens promocionais a R$ 19,99. Duas linhas vão atender a região, chegando em pelo menos 5 cidades grandes. A Flixbus estará presente nas linhas Curitiba-Florianópolis, passando por Balneário Camboriú, e Maringá-Florianópolis, passando por Londrina, Curitiba e Balneário Camboriú. A Flixbus se diz estar muito feliz com a expansão do projeto, atendendo uma região importante do Brasil através da parceira Forbus. Já que citamos Maringá, temos novidades sobre o transporte metropolitano aqui da região. A Cidade Verde é empresa do Grupo Comporte que opera linhas em Maringá, Sarandi, Paysandu, Doutor Camargo, Água Boa, Ivatuba, Itambé e Floresta. Vai adotar um novo sistema de bilhetagem eletrônica nos ônibus. A partir de agora, além do cartão Passe Fácil e do próprio dinheiro, o passageiro poderá pagar a viagem por meio do Pix através do aplicativo Onboard e através dos cartões de crédito e débito por aproximação. A medida visa diminuir a circulação de dinheiro nos veículos e modernizar o sistema de cobrança da tarifa na região. Para a gente encerrar, temos notícias do Grupo Itapemirim. Foram iniciados nessa semana mais testes de rodagem com os motoristas. Na semana retrasada, trechos entre Rio e São Paulo e Curitiba-São Paulo já haviam começado os testes. Agora é a vez de trechos entre Minas Gerais e Espírito Santo começarem os testes. Todo o treinamento de motoristas e o reconhecimento da rota está sendo feito para garantir uma operação confortável para os passageiros e, claro, segura para os profissionais. Lembrando que tanto a Itapemirim quanto a Caiçara seguem aguardando a decisão da NTT para de fato poderem operar. E enquanto isso não ocorre, os preparativos seguem a todo vapor. E, inclusive, como eu tinha dito, vários G7 e G8 receberam o nome da Caiçara. E logo devem começar as operações pelas empresas. Tá aí na tela as imagens para você. E só lembrando, a Caiçara ficará focada nas linhas do Sudeste e Sul, e a Itapemirim ficará com o Nordeste e Norte do Brasil. Quando todos os trâmites da Suzantur estiverem certinhos e nos parâmetros da NTT, as operações começam. Fora isso, seguem apenas os preparativos. Boatos existem para a volta da empresa, porém nada confirmado. Enquanto os trâmites burocráticos seguem, frota e guichês estão sendo preparados. Fora do ramo rodoviário, temos informações da Itapemirim Transportes Aéreos. Até hoje, olha só, aeronautas da companhia aérea não estavam conseguindo receber o seguro-desemprego. Felizmente, uma decisão judicial determinou a liberação do benefício. Os ex-funcionários aguardavam ansiosamente a liberação deste fundo e ainda aguardam os trâmites trabalhistas com a empresa. Não só funcionários, passageiros também aguardam principalmente o reembolso. Vamos ter muita calma, pessoal. Já, a Itapemirim está de volta pelas estradas pelo Brasil. É melhor voltarem e operar de forma lenta e tudo certinho nos trâmites da NTT do que voltar de forma aloprada e sem preparo algum. Já Itapemirim volta e, com certeza, transportando o povão pelas regiões do Brasil. Já o aéreo, ninguém sabe o que vai acontecer. Assim nós encerramos esse boletim do Ônibus TV. Você confere logo mais, às 7 da noite, as renovações de frotas. Não perca novos vídeos aqui do canal. Essa semana, a programação tá imperdível. Boa noite para você e até amanhã.